tem aqui a Juliana na frente, se vocês quiserem, peguem o microfone com ela. Nós também vamos responder perguntas vindas da internet. A Ju está pegando aqui o material que chega pelo Twitter. E acho que a gente podia começar fazendo uma coisa bacana, que é se apresentando. Né? Falando o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui. Eu vou deixar o meu parceiro aqui se apresentar primeiro, depois eu falo de mim. Bom, eu sou o Pixel. Meu background é área de informática, então eu mexia com programação. Aos poucos eu descobri alguns softwares que a gente vai apresentar daqui a pouco, um estilo de software que são softwares generativos. Comecei a brincar com isso e tocar em algumas festas, colocar esses programinhas que eu fazia em algumas festas, e depois de fato assumi a carcaça de DJ e comecei a trabalhar com vídeo também, isso em 2002. Em 2003 eu criei uma lista de discussão que chama DJBR, que atualmente é uma rede nacional que já produziu inclusive um DVD, tem uma cópia aqui. Atualmente tem umas 400 pessoas na lista que estão trocando muita informação. A gente já fez um encontro nacional que ocorreu em 2004 no MIT daqui de São Paulo. E atualmente trabalho com o Paulo e com uma galera que está aqui no MemLab, que é um laboratório de novas mídias. Vamos lá, Paulo. Bom, meu nome é Ricardo Palmieri, mas desde que eu comecei a mexer com imagem, eu me chamo de Palme. Ao contrário do Pixel, eu não venho do caminho do processamento de dados. Eu vim da arquitetura, né? Eu estudei arquitetura, e quando eu terminei o curso de arquitetura, eu estava pesquisando sobre arquiteturas híbridas, arquiteturas líquidas, e comecei a trabalhar com cenografia, para teatro, para dança, e por conta desse caminho aí que eu fui mexendo mais com imagem, mexendo com vídeo, e cheguei num ponto em que eu precisava de interatividade entre imagem, som, ator, usuário, e aí eu comecei a trabalhar, buscar um pouco mais sobre interatividade, e aí que eu fui pro caminho da programação, comecei a aprender a programar. Você pode descobrir que tem ferramentas que permitem designers programar de uma maneira muito mais fácil, sem precisar ficar isso que o pessoal chama de escovar bit, né? Ficar lá fritando os miolos para conseguir entender o que é um for, né? Então tem ferramentas que facilitam muito esse processo e que ajudam também você a entender como funciona uma máquina, como funciona um computador, né? E é daí que eu venho, desse background da cenografia, do uso da imagem. A gente também tem uma coisa em comum, o Pixel falou do MemLab, né? E a gente tem esse projeto em comum porque a gente tem uma veia também bacana, além da coisa do DJ, em comum, que é o trabalho com ferramentas livres, com software livre, né? Tem aqui hoje algumas pessoas que também que já conhecem, já trabalham com software livre e tal, e nós temos algumas coisas desenvolvidas, alguns softwares que nós desenvolvemos, feitos para produção de imagem em tempo real. O Pixel tem uma pesquisa super bacana que acho que depois ele pode falar um pouquinho mais sobre vídeo aberto, formatos de vídeo aberto, né, formatos de vídeos livres. Mas eu acho que o foco dessa oficina aqui, que também a gente pensa como o primeiro programa que a gente está gravando aí, é a gente falar um pouco mais dessa coisa de como fazer imagem ao vivo, quais são os elementos básicos para você conseguir fazer isso em casa, com o seu laptop, com o seu desktop em casa, e tentar facilitar isso um pouco hoje aqui para vocês. Só repetindo, assim, se vocês quiserem intervir no meio perguntando e tal, fiquem à vontade, tá? Aqui não vamos fazer uma coisa muito formal não, aqui hoje. Não é sábado de manhã também, e a primeira vez que eu vejo oficina de DJ de sábado de manhã. Geralmente esse horário dos DJs estão dormindo, porque a gente trabalha à noite, nas festas, né? Geralmente é o habitat de um DJ, né? E aí Aí me responda, de onde vem o DJ? Eu vou mudar então aqui para minha tela um pouco. Aí o Pixel falou do DJBR, né? Aqui tem o site do DJBR, né? djbr.net. E eu queria começar o Pixel fez uma pergunta aqui, e eu quero começar realmente respondendo essa pergunta, né? Que é um videojockey. Então eu preparei um slide para poder explicar o que é um videojockey.
Porque DJ que é DJ não faz slide, DJ que é DJ faz vídeo, né? Mas não é o caso aqui agora. Eu acho que a primeira coisa é assim, tem que separar o que é o VJ da MTV, o que é o videojockey que a gente veio conversar aqui com vocês. No nosso caso, a gente precisa ser algo mais além de bonito, famoso e falar bem. Você precisa ter um pouco de conhecimento técnico para ser DJ. Não que não seja o nosso caso, ser bonito, falar bem e ser famoso, né? Mas a gente também tem um conhecimento técnico por trás da coisa toda, né? Então, essa diferença entre o VJ da MTV e o VJ que a gente vai falar aqui hoje, o videojockey, apesar de eles terem uma raiz muito próxima, né? Que tem a questão do disc jockey, né? Da mesma maneira que o DJ é o disc jockey, que era o cara da rádio que apresentava a próxima música que ele ia tocar, ou a música que ele tocou anteriormente. O VJ é o cara que faz isso, pode fazer isso com a imagem tocando ou apresentando, falando. Então nós vamos falar do cara que produz a imagem ao vivo, e não do cara que apresenta a imagem que vai tocar na sequência. Então, como diz aí, é um artista que toca a imagem ao vivo. Ele pega o banco de imagem que ele tem no computador dele, e a partir da situação que você tem na sua pista de dança, ou no seu projeto cenográfico, ou seja lá qual for a utilidade que você está dando para o seu projeto de imagem ao vivo, você adequa o que você tem no seu banco de dados com o que está acontecendo no ambiente naquele momento. Você vai utilizar diversas fontes de geração de imagem para produzir o seu trabalho, né? A gente tem naquela mesa ali onde o pessoal está usando o streaming, eles estão usando diversas ferramentas de videojockey, só que eles estão usando para um outro fim, que não é muito de videojockey, mas que é da transmissão ao vivo. Eles têm, por exemplo, ali uma mesa de corte, né? É um mixer de vídeo que a gente chama, é um aparelho que você tem entradas para diversas fontes de vídeo. Você pode ligar um DVD, ligar um laptop, ligar uma câmera de vídeo, e aí com essa mesa você consegue misturar entre uma imagem e outra, cortar entre uma imagem e outra, fazer um fade entre elas. Você tem diversas ferramentas que permitem você trabalhar essa imagem ao vivo, né? Então esse é o arcabouço técnico que o DJ tem que ter. Saber de onde vêm as imagens, né? Claro, primeiro tem que ter um banco de dados dessas imagens, saber de onde vem isso daí, e aí tem que ter o feeling de fazer um corte disso na hora certa, de você botar uma cor na hora certa, de botar uma velocidade na hora específica, né? É justamente o equipamento que é mais comum entre DJs. É o único consenso entre os DJs. Tem DJ que usa computador, tem DJ que usa apenas câmera, tem DJ que faz projeção com slide, tem DJ que, sei lá, coloca um retroprojetor e faz pintura em cima daquilo, coloca água e tinta. Então tem diversas técnicas, e justamente essas possibilidades técnicas, esses conjuntos de técnicas estão divididos, podem se dizer divididos em alguns grupos. Old school é justamente esses caras que usam ferramentas analógicas, ou seja, o cara que não usa o computador no processo dele. E ele pode estar usando, por exemplo, um mixer, ele pode estar usando câmeras, mas ele não chega a colocar um computador, ele não chega a colocar uma ferramenta digital ali. O New School já é o DJ que trabalha com computador e com ferramentas mais novas, ou seja, ele já trabalha com equipamentos digitais. E agora a gente tem uma tendência desses DJs New School de também trabalhar com outras, não são outras ferramentas de software, mas um trabalho que se torna mais complexo, que é justamente o trabalho de mapping, que a gente vai falar um pouco aqui. É um trabalho de você adequar a sua projeção no próprio ambiente, ou seja, você tentar aproveitar a superfície para fazer a projeção. Então eu vou puxar esse gancho, já que o Pixel falou um pouco do analógico e do digital, eu vou contar um pouco de onde que veio os primeiros DJs